Olá, pessoal! Bem-vindos ao Pet B2B, o programa que faz a diferença no mercado pet. Aqui falamos de empreendedorismo e gestão com a presença de grandes nomes do setor, empreendedores, representantes e empresários de sucesso. O nosso propósito é ampliar a sua visão de negócios. E você aí, já nos segue nas redes sociais? @programa Pet B2B no Instagram e no LinkedIn e YouTube. Siga o canal Pet Lovers TV, maratone na playlist do nosso programa. E hoje o nosso convidado especial é Alican Júnior, gerente de vendas da Dura Pets. Seja muito bem-vindo, Alican. Obrigado, Patrícia. Obrigado por essa oportunidade. Agradeço aí a chance de estar dividindo com vocês alguns conhecimentos, né? E termos uma conversa bem agradável. Poxa vida, Dura Pets tinha que estar aqui com certeza nesse programa. E aí vamos conhecer um pouquinho de você, um pouquinho sobre a Dura Pets. Conta pra gente um pouquinho, Alican, sobre a sua história. Quem você é e qual a sua trajetória nesse mercado pet. Eu me chamo Alican José da Silveira Júnior, né? Eu tenho 48 anos, eu sou divorciado, tenho 2 filhos e uma filha também que eu adotei, né? Vamos dizer assim, né? Nicolas, a Sofia e a Maria Flor, né? Sou cristão, né? Comecei minha trajetória no mercado pet como balconista em 1995, quando minha mãe montou uma loja no sul de Minas, chamava Agropet, eu lembro direitinho. E o meu pai, na verdade, ele já trabalhava nesse setor há muito tempo. Quando eu nasci, em 76, ele começou a trabalhar com rações na Cargill, né? Então, essa brincadeira que a gente tem lá em casa é que a gente foi criado com ração, né? A gente sempre esteve ligado ao pet de alguma forma, né? E em 1996 eu comecei a trabalhar na Provime. Logo ela foi comprada pelo grupo da Nutriara, né? Que foi realmente uma empresa que construiu uma história meteórica aqui no cenário nacional, né? Chegou a ser a 6ª maior do mundo, né? E depois da Nutriara houve uma divisão, né? Onde eles acabaram dividindo a sociedade ali, né? Eu trabalhei nas 2 sociedades, Brazilian Pet Foods e Lupus Alimentos, como gerente deles. Passei por um período na época de pandemia fora do mercado pet. Eu acabei indo para o mercado de produtos de limpeza, né? Fiquei 2 anos nesse segmento. Depois retornei, entrando de novo com os acessórios na Plastipet, e tive o prazer de vir trabalhar com o Reni, que é uma pessoa excepcional aí a partir do final ali de 2024, vamos dizer assim. É um lugar onde eu me sinto em casa hoje. Exatamente. Quem trabalha com Reni se sente em casa, né, Alican? Ele é muito humano, é um cara muito gente boa, excepcional, assim. Show de bola. Um grande abraço, Reni. Alican, e como que nasceu, assim, a Dura Pets, né? Quais são os ideais, valores da empresa? O que ela tem de diferente das empresas que você já trabalhou? Sim. A Dura Pets, ela nasceu em 2017, né? Aqui mesmo na cidade de Araraquara, né? Onde ela está sediada até hoje, na verdade, né? Era uma sociedade só entre o Reni e o Sadayuki, né? Hoje é uma tríplice sociedade, na verdade, hoje é o Reni, o Aguinaldo e o Marco. O Aguinaldo e o Marcos, eles foram os primeiros fundadores da MacPet, entendeu? E o Aguinaldo e o Marcos, eles têm hoje uma empresa chamada Isoflex, que é uma empresa que é importadora não só de produtos automotivos, mas alguns produtos que também nós comercializamos, como tapete higiênico, né, no caso. Então essa parceria ela foi muito importante para abrir, vamos dizer assim, as possibilidades, né, de a gente fazer novos negócios com o exterior, principalmente com a força que eles têm de trazer produtos externos. No que eu posso te dizer que, assim, com todo o conhecimento técnico do Reni, né, no caso, ele já tinha essa experiência de criação, desenvolvimento e produção de novos produtos de plástico, né, injeção. Ele procurou fazer uma linha de acessórios, assim, que pudesse passar
para o consumidor final os ideais de durabilidade, qualidade, por um preço justo, né? Aonde a gente conseguisse transmitir todo o conforto, carinho e segurança que o tutor gostaria de passar para o seu pet. Esses que seriam os valores. E eu acho que um valor importante que a empresa tem hoje é a transparência nas relações comerciais. Não só pela organização da política comercial, mas assim, pelo fato da gente ter uma proximidade muito grande com os nossos parceiros e sempre falar a verdade para eles, pelo momento bom ou pelo momento ruim, né? Isso é uma coisa que o Reni preza muito. E a valorização do ser humano, né? Não só dos profissionais diretos, mas também daqueles que são indiretos, transportadores, né? Os próprios ajudantes de descarga, todos eles. Poxa, que maravilha, maravilha. E a sede, Alican? É em Araraquara, né? Você já tinha comentado, mas que tipo Sim. de influência a cidade tem sobre a trajetória da Dora Pets? A Araraquara ela foi escolhida, vamos dizer assim, por dois fatores principais, né? Primeiro, a localização estratégica no meio do estado de São Paulo, que é o maior mercado do país hoje, né? E que nos possibilita ter um escoamento assim logístico rápido, eficiente, e também por ser um polo industrial famoso de injeção de plástico, né? Isso nos permite ter grandes parcerias aqui com os outros fabricantes e também estar antenados assim no quesito de atualização do setor produtivo, né? Então a gente sempre está visualizando aquilo que vem de novidade, de maquinário, de projetos para injeção, e isso é muito bom porque a gente consegue trocar bastante know-how com o pessoal daqui. A cidade também é muito acolhedora, eu posso te falar, tá? Porque ela oferece uma mão de obra bem capacitada e muito educada também. Sim, sim, eu conheço, adoro Araraquara. O Alican, fala um pouquinho assim sobre o portfólio dos produtos da empresa e onde ela coloca o seu foco estratégico. Certo. Hoje a gente tem pouco mais, eu acho que de 300 SKUs, né? A gente objetiva ter uma linha hoje mais voltada para cães e gatos, né? Que é o grosso, vamos dizer assim, a grande fatia do mercado, né? Vamos dizer assim, do nosso mercado pet. Mas também já antenados, assim, com o que é óbvio que vai acontecer um dia, que é o amadurecimento do mercado. E hoje a gente diz que o mercado pet é mais ou menos que nem um menino na puberdade. Ele é um garoto que cresce muito rápido, de forma desordenada, né? Mas ainda ele está só de calção e de camiseta. Que é justamente assim, o mercado está muito baseado no alimento, né? Que é a base sólida de tudo, óbvio, né? Mas conforme ele vai amadurecendo, aí você vai tendo um ganho ali de participação, principalmente dos acessórios, higiene e beleza, serviços, medicamentos, etc, né? Então eu vejo assim, a nossa linha está muito pronta para oferecer a curva A de venda dentro de uma loja pet, né? Objetivando atender, logicamente, mais cães e gatos, e também, assim, ofertando móveis que possam otimizar e organizar a venda dos nossos clientes, não só fabricantes de rações, mas também os atacadistas, distribuidores e lojistas, né? A gente procura fazer sempre uma linha de curva A de venda que não seja algo que demande muito para o nosso distribuidor um estoque elevado, né? E nem uma compra errada, né? Vamos dizer assim. A gente sempre objetiva algo que traga para ele uma lucratividade e oferte para o consumidor final um produto que seja de durabilidade por um preço justo. Perfeito. E hoje, Alican, a Dora Pets ela é reconhecida como uma das principais fabricantes de móveis e acessórios plásticos pet, né? O que fez com que essa empresa conquistasse essa posição praticamente singular de referência no mercado pet e na mente aí dos consumidores? Eu acho que 5 fatores principais, vamos dizer assim, né? O padrão de qualidade e durabilidade, né? Isso faz com que o nosso produto, ele, principalmente no quesito de móveis hoje,
o nosso produto é encarado no mercado como o mais durável hoje no mercado, né? É um produto que tem maior durabilidade, maior resistência física, falando até para envios a longas distâncias, tá? O que não é uma Parceria. coincidência com o nome, né? Exatamente. Durapest. O próprio Reni, ele fala isso, assim, quando ele escolheu esse nome, ele já tinha em mente que ele queria realmente, assim, o principal fator diferencial da linha dele era ser uma linha de durabilidade. Eu acho que o segundo fator seria as parcerias sólidas, né, pautadas ali com uma rede distribuidora muito forte, né, numa política comercial bem transparente e justa, aonde todos conseguem trabalhar de uma forma organizada. A gente briga até, vamos dizer assim, para que eles tenham um ganho, né, vamos dizer assim, né, substancial, porque a gente entende que o distribuidor é uma extensão da fábrica. Se ele não estiver bem financeiramente, obviamente um dia nós também não vamos estar. Acho que o terceiro seria ali uma equipe de pessoas engajadas, né, não só diretamente falando da nossa equipe, mas também das pessoas que envolvem as distribuidoras, né, principalmente os supervisores. A gente tem uma proximidade muito grande com todos eles. A maioria dos vendedores nós conhecemos muito de perto, a gente traz o pessoal aqui na fábrica para fazer uns treinamentos, né? Isso vem já, para mim, como o quarto principal fator, né, que é a reciclagem e treinamento do pessoal, não só interno, mas também dos nossos parceiros. E, por último, acho que é a valorização da excelência profissional. A gente tem sempre, assim, em mente de que aquele vendedor ou aquele profissional que se destaca, ele tem que ser recompensado. Entendeu? É isso daí que eu acredito muito. Maravilha. E como a empresa enxerga, Licão, o crescimento assim do mercado eletrônico, né? E a sua importância no desenvolvimento da marca? Eu acho que o mercado eletrônico é algo inevitável, né? Ele foi muito estimulado pós a pandemia, ali, principalmente no período da pandemia, né? E ele traz uma máxima exposição, né? Tanto negativa como positiva para os produtos. Então, se você não estiver bem preparado para gerir esse mercado eletrônico, ele acaba até te destruindo às vezes. Nós vemos ele hoje como um mercado assim muito a ser explorado. Hoje ele já contribui para nós, por exemplo, com 20% do nosso faturamento, com uma projeção a médio prazo para chegar a quase 40% do faturamento. Por que eu digo isso? Porque a maioria dos nossos distribuidores estão começando agora a mexer com o mercado eletrônico. E eles estão aprendendo agora a mexer com o mercado eletrônico. E, obviamente, a entrada desses novos players vai fazer com que o mercado cresça, né? E o que nós temos um pouco de preocupação é que esse mercado ele ainda é um pouco imaturo. Ele está envolto a vários players, né, que são às vezes motivados pelos marketplaces a queimar os seus produtos, né, a canibalizar o preço de venda. E isso daí é um problema. Então a gente enxerga que no futuro a empresa vai ter que ter uma consciência aí, né, de que tem que controlar esses preços. Sim, sim. E a propósito, nem estava no script, mas a Durapets tem uma linha muito bonita, né? Eu falo nas cores, nessa preocupação da durabilidade, né? E eu não vi se estava aqui nas perguntas, mas tem algum spoiler, tem algum lançamento aí em breve? A gente vai falar de lançamentos também. Eu acho que é a próxima pergunta, inclusive. Vou já entrando nela, assim, o que a gente acha, na verdade, assim, que deveria se pensar muito nesse momento, porque, assim, estamos vivendo um momento em que não é a realidade do mercado. Ele está um pouco retraído devido à própria economia mundial, né? Mas também ele não era a realidade na época da pandemia, onde ele estava super otimista, onde o consumidor estava preso dentro de casa. Então a gente acha que vai haver um ajuste nisso. Então, nesse momento, a gente tem pautado os nossos lançamentos, assim, bem pensados, bem calculados, porque, assim, devem ser lançamentos que realmente, assim, tragam efetivamente uma mudança no nosso faturamento. Porque hoje, se você olhar para o mercado, não só nacional, mas internacional, todo mundo está fazendo mais do mesmo. A gente está tentando achar algo, né, que se diferencie, né?
Mas quando você vai para algo muito diferencial, você exige muito investimento. E talvez nesse momento não seja tão agradável, né, vamos dizer assim, para a empresa fazê-lo. Mas a gente sempre tem como objetivo de lançamentos 3 no ano. Pelo menos 3 no ano. Por quê? Porque a gente acredita que, assim, o lançamento ele acaba motivando o crescimento de vendas, né? O nosso mercado ele é muito parecido com o automóvel, é muito parecido com telefonia, né? O novo sempre vende. Então, inevitavelmente, ele acaba injetando, vamos dizer assim, um gás, né, na venda. Então, é preciso sempre estar lançando algo, estando antenado não só com o que está sendo feito lá fora, mas também com as características do mercado nosso, né? Sim, sim. E existe algum tipo de trabalho social ou parcerias com ONGs que a empresa realiza, Alican? E qual a importância desses trabalhos sociais? Hoje a gente tem alguns trabalhos, sim. A empresa sempre busca, sim, parcerias com algumas ONGs que recolhem animais de rua. Às vezes a gente vai até atrás delas, de algumas delas, né? Sempre fazendo ali um combinado, né, de enviar alguns móveis, alguns produtos que até eles possam utilizar diariamente. E a gente também está sempre antenado às ações emergenciais, né, como o caso que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado, né, as enchentes. A gente acabou contribuindo bastante lá junto com os nossos parceiros comerciais lá do Sul, porque a gente entende que a empresa, assim, além de um papel obviamente, né, financeiro, lucrativo e tal, ela tem um papel social, né, muito importante, que não é só, assim, na sustentabilidade ambiental, que a empresa também tem uma responsabilidade também com isso, mas também na formação de bons cidadãos, famílias e profissionais de excelência. Então, a gente tenta sempre ter um investimento nas pessoas também. Poxa, que legal, gente. Pessoal, vocês estão gostando dessa entrevista com o Alican, conhecendo um pouquinho da Dura Pets? Eu estou adorando. Você aí, gostaria de estar participando do nosso programa? Você pode então entrar em contato com a nossa produção pelo Instagram, @programa PetB2B, ou pelo nosso WhatsApp, 11 977 390131. Queremos contar a sua história, a sua trajetória. E agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Vamos tomar um cafezinho, né, Alican? E já voltamos. É só um minutinho. Ah, os pets. De onde vem essa paixão tão sincera e verdadeira? Já parou para pensar que muitas vezes os papéis se confundem? Quem é mesmo que cuida de quem? É amor sem explicação, que a cada dia vai crescendo, crescendo, e no que depender de nós, essa relação vai estar cada vez mais bem cuidada e protegida. Ouro Fino Saúde Animal. Faz bem cuidar dessa relação. Graças a Bravecto, meus filhos passam mais tempo brincando e dormem juntos, sem preocupações com pulgas nem com carrapatos. Porque Bravecto dura mais, o único que protege por 12 semanas com uma só dose. Da falta de políticas públicas que tem no Brasil para animais. Quando a gente fala de direitos animais no Brasil, é tudo muito atrasado. Então a gente tem um código civil que trata o animal como uma coisa. Exato. E não como um sujeito que deveria ter direitos e não ter obrigações. Esse projeto ele vem para isso, ele vem para alterar o Código Civil brasileiro, para a gente poder olhar o animal como um ser que sente, sofre, tem dor, tem sentimento. Então é uma mudança, um grande avanço na legislação brasileira para a proteção animal. Esse projeto ele já tramitou na Câmara dos Deputados, tramitou no Senado, e voltou para a Câmara e agora está sendo aguarda para ser votado na Comissão de Meio Ambiente. Nós já distribuímos 158 castramóveis no estado de São Paulo. A gente está acompanhando, parabéns. Fizemos 600 mil castrações, mas precisa de mais. Vamos ver se a gente põe o Instituto para ajudar na castração. Com certeza. O Instituto está aí para isso, né? Pet Love Sem Fronteiras by Ricardizar, deputado Ricardizar, né? Faz questão de ajudar. Permitir essa honra, né? Lógico. O cliente está parado olhando os produtos e você não sabe se aborda? A abordagem ideal é leve e ajuda o cliente a se sentir seguro. Use perguntas como: posso te ajudar a encontrar algo específico para o seu pet? Ou qual é o porte ou idade do seu pet? Posso te mostrar as opções certas?
Quanto mais você escuta, mais entende o que ele precisa. E quanto mais ele se sente compreendido, maior a chance de comprar. O mercado pet nunca esteve tão aquecido e a sua marca precisa estar onde o público está. O canal Pet Lovers TV é a primeira hub de comunicação do mercado pet no streaming mundial, conectando lojistas, veterinários, distribuidores e grandes players a milhões de consumidores apaixonados pelo universo pet. Com presença no Brasil e em 198 países, somos a ponte entre marcas e um mercado que movimenta mais de 70 bilhões por ano. Aqui, visibilidade se transforma em resultados. Conteúdos estratégicos que posicionam sua marca como referência. Programas segmentados que falam diretamente com decisores de compra e venda. Campanhas de impacto que geram engajamento e potencializam suas vendas. Em apenas 2 anos, alcançamos milhões de espectadores e conectamos empresas a oportunidades reais de crescimento. Agora é a sua vez de crescer com a gente. Patrocine, invista, venda mais. Pet Lovers TV, o canal que move o mercado pet. Estamos aqui de volta e agora eu quero falar com você, empresário e lojista. Venha fazer parte do programa Pet B2B, um programa focado no mercado B2B com uma audiência incrível que atinge todo o Brasil e mais de 198 países. Sua marca estará em destaque no canal Pet Lovers TV nas maiores plataformas como Claro TV+, Box Brasil Play, Roku, Amazon, Soul TV, Maxcloud TV e Olé TV. E mais ainda, estamos também nos aplicativos para celulares. Venha divulgar a sua marca e seus produtos, aumentar a sua visibilidade e impulsionar as suas vendas agora mesmo. Entre em contato com a nossa produção e saiba mais. Recadinho dado, pessoal, e agora vamos continuar a nossa entrevista com ele, Alican Júnior, gerente de vendas da Durapet. Vamos falar mais um pouquinho sobre Alican? Vamos sim. Sobre as feiras Pet 2025, comenta pra gente sobre as participações da Durapet. A empresa ela objetivou assim, trabalhar estrategicamente algumas feiras. É óbvio que assim, seria muito importante participar de todas, mas no momento que vivemos, né, do cenário nacional, a gente tem que otimizar os nossos investimentos naquilo que pode trazer mais resultado, né? Então a gente objetivou participar da Feira de Campinas, né, a Super Pet, e essa feira foi muito favorável para nós, talvez tenha sido a melhor da história nossa, tá? A gente teve o nosso lançamento principal ali, que seria o nosso móvel Pet Food Slim, foi lançado ali, também o container para armazenador de rações e alguns comedouros novos. Então a feira ela teve também a coincidência de fechar uma campanha que a gente estava fazendo trimestral. Então, para nós, assim, a Feira de Campinas foi a melhor realmente da história. Posteriormente, em junho, a gente participou da Feira do Rio Grande do Sul, que é a FEIPET, né? É a terceira vez já que a gente participa lá. Lá é uma feira diferente, né? Porque normalmente é os distribuidores que participam, então a gente vai em parceria com os nossos distribuidores, mas ela também foi muito importante porque a gente foi um dos patrocinadores, né, dessa feira e pôde alavancar muito a marca, principalmente para os fabricantes de rações. Ali foi interessante essas parcerias. Agora, na semana retrasada, até por isso que eu tô com a voz desse jeito, eu tive no Macapá, na Expo Pet Macapá. É uma feira menor, obviamente, né? Ela está começando agora. Apesar de já ser o 5º ano, mas ainda é uma feira bem restrita, né, vamos dizer assim, a distribuidores, mas foi importante para a gente ver o que está acontecendo lá, né, quem está atuando lá, e a gente conseguiu fazer bons contatos também nessa feira. Agora no Sul, a gente deve participar no final de setembro ali, não é bem uma feira, né, é um encontro que alguns os empresários, né, do setor estão promovendo com os principais clientes distribuidores. E vai ser lá em Costão do Santim, onde talvez os
principais idealizadores seriam o Juliano da Geoplast e o Reni aqui da Durapets, né? Os dois que estão encabeçando esse projeto aí. Nós não vamos participar esse ano da PetSolf, né? Foi uma escolha estratégica. Ela é uma feira bem cara, né? Assim, exige um investimento muito alto e de um retorno não tão alto, porque ela é uma feira que é muito aberta ao público, né? Sim. Então a gente tem muita dificuldade de fazer negócios lá naquela feira. Então a gente pode até expor e realmente atingir o consumidor final, mas em termos de efetividade de negócios, a gente prefere a feira de Campinas. Sim, perfeito, perfeito. E você, como gerente de vendas da empresa, Alican, quais foram os maiores desafios enfrentados no último ano e como você enxerga assim, o futuro para a Durapets? Acho que o momento que nós vivemos, assim, como eu já até citei, ele é um momento de retração em relação à realidade falsa causada pela pandemia, né? Era um excesso de otimismo, né? Onde o consumidor estava preso dentro de casa, então ele só consumia bens de consumo para ele e para o seu pet, né? E houve uma exagerada previsão de que o mercado ia dar um boom e ia se manter assim. E não houve realmente essa realidade, né? Nós notamos que logo quando a pandemia se encerrou, o consumidor começou a mudar o seu rumo, né? Ele começou a buscar bens de consumo que ele não estava buscando no período da pandemia que estava fechado. Exemplo, calçado, perfume, roupa, né? Ele queria sair para festas, ele queria viajar. O setor de turismo deu um boom grande, né? Depois dessa pandemia. E isso fez com que o nosso cenário aí do pet fosse meio que deixado de lado, né? Então voltou para uma realidade que a gente acha que ainda não é a ideal. Ela está um pouco desajustada. Mas uma coisa que tem nos preocupado muito é que nos últimos anos é o crescimento desenfreado aí dos jogos online. Eles têm tirado muito dinheiro de circulação e chegava aos bens de consumo não só das lojas pet, mas também de grandes atacadistas como o Açaí, como o próprio Atacadão, né? Então, todos esses players, eles sentiram no bolso uma queda depois que houve esse incremento aí desses jogos online, que realmente, assim, eu acho que cabe ao governo ou algum órgão começar a fazer essa propaganda de divulgar realmente, ter mais consciência de onde vai ser gasto, porque o pessoal às vezes confunde jogo de azar com investimento, né? É engraçado. E eu acho que um paradigma que a gente está enfrentando hoje é a nova geração. A nova geração, ela é muito bem preparada para trabalhar com os mecanismos assim, de inteligência artificial, internet, marketplace, etc. Porém, assim, ela não tem um compromisso com um projeto único. É uma geração muito instável. Então, é muito difícil hoje você formar, por exemplo, novos representantes muito jovens. Eles não estão interessados nisso, entendeu? E a gente percebe que os nossos distribuidores têm uma rotação de vendedores, uma escassez de bons vendedores, que é muito, muito impressionante. Eu até digo que, assim, eu fico pensando, né, tipo, se a gente sair um pouco fora do mercado pet, mas daqui a um tempo, assim, se continuar desse jeito, vai ser muito difícil você achar um bom pedreiro, um bom pintor, entendeu? Porque, assim, o pessoal, ele tá muito envolvido com a vida virtual e acha que ela vai mudar a realidade dele sem esforço nenhum, entendeu? E, por último, acho que o maior desafio nosso hoje é capacitar os nossos funcionários, mesmo sabendo que eles podem ser assediados e ir embora no dia seguinte. Mas eu penso que, assim, entre você treinar e perder, é melhor do que ele ficar e você não treinar e causar um problema maior. É bem isso. Você sabe que você falou uma realidade, né? Eu vejo, assim, que a gente vai ter, então, em breve, se não já estamos tendo, faltas de profissionais. E a gente vê, assim, a idade dos representantes, né, Alican? Você não vê, assim, pessoas mais novas. E quem está entrando agora mais novo, que vê que não é só sorrir, não é só chegar ao cliente e tirar um pedido, né?
tem que ter o treinamento, tem que saber relacionamento. Então tá bem complicado. E eu penso assim, uma vez o pessoal me perguntou assim, né, tipo, mas você acha que a tecnologia artificial, né, vai conseguir extinguir o vendedor? Eu acho que não. Por quê? Não. Porque a inteligência artificial, ela é lógica, né? E normalmente no nosso negócio nem sempre a coisa é lógica. A gente sempre tem que fazer algo flexível, né? Então, assim, eu acho que um bom profissional de vendas, ele vai estar ligado, antenado nessas mudanças, obviamente, ele vai dominar algumas ferramentas essenciais, mas, assim, eu acho que ele vai se destacar a nível futuro se ele manter essa consistência, né? De sair de casa, lutar, ir visitar, estar presente, né? Isso daí eu acho que é um ponto diferencial. Você acha que os mais novos vão querer fazer o que você faz hoje? A gente está gravando uma entrevista aqui, pessoal, mas o Alican, depois daqui, ele vai pegar a estrada. Tá achando que os mais novos vão fazer isso, Alican? Jamais. Olha, eu já tive experiência própria, assim, de uma empresa passada. Eu formei a carteira de vendas, fiz um convite para um amigo, e ele olhou e falou assim, não, mas tudo bem, mas, quanto que eu vou ganhar? Não, a carteira hoje, ela vai te render R$8.000, vamos supor, né? Só que você vai ter os gastos de viagem e tal. Mas onde que os clientes, sabe? Fica no estado inteiro, né? Você vai ter que rodar o estado inteiro, né? Você vai, obviamente, organizar seu roteiro de viagem, não é todo dia, né? Mas você vai ter que ter essa presença. Mas eu acho que em 2 anos, você vai crescer e vai conseguir tirar aí quase que o dobro disso, né? Aí ele pegou e falou assim, então vou esperar 2 anos, então, porque pra mim não dá, não. O que você faz é loucura. É engraçado isso, né? O pessoal não acredita, né? É loucura nossa. Todo mundo quer colher, ninguém quer plantar, né? Exatamente. Oh, meu Deus do céu, tenha piedade desse mercado. Alecão, o mercado pet, né, assim, sempre está em constante transformação. Como vocês da Durapet enxergam essa mudança no perfil do consumidor, que a gente está praticamente falando um pouquinho disso, né? Quais as tendências que vocês acreditam que se consolidarão num futuro próximo aí? Sim. A gente percebe que, assim, o consumidor, principalmente pela evolução das mídias digitais, né, ele tem um acesso à informação absurdo, né? Então, assim, ele consegue se tornar mais exigente naquilo que ele quer. Ele consegue, inclusive, assim, descobrir novas demandas que nem ainda nós identificamos, né? Consegue gerar essas novas demandas, porque ele vai buscando essas informações, né? Então, assim, uma coisa que a gente percebe, inevitavelmente, a empresa vai ter que ter um apelo de sustentabilidade. Por isso que a gente já trabalha com uma boa parte dos produtos recicláveis, né? Existe também dentro da empresa um programa para tratamento de água, etc., de tudo aquilo que é utilizado, né? Nós entendemos que o mercado, conforme ele vai evoluindo, né, e vai se amadurecendo, a tendência é que, obviamente, ele vai ficando mais urbanizado, né? Então, dentro do mercado do futuro, a gente enxerga que o gato ele tem um papel primordial. Por quê? Porque é um animal mais limpo, é um animal que não exige tantos cuidados, tanta atenção, é um animal mais independente, que consome menos em volume, vamos dizer assim, mas que traz muito valor agregado nas coisas que consome, porque é mais exigente, né? A gente entende que, por exemplo, se a gente pegar os 3 maiores mercados do mundo, o único que tem mais cães do que gatos somos nós, né? Nós estamos com mais cães que gatos ainda. Porém, assim, conforme essa evolução vem ocorrendo, o gato cresce 2 vezes, 3 vezes mais do que o cão por ano, né, no caso. E vai chegar um momento que ele vai passar. Então, a gente entende que o gato é o animal do futuro. A gente entende que alguns outros animais, como, por exemplo, roedores, pássaros, peixes e animais exóticos, eles têm um papel importante lá fora. E aqui não. Aqui é um mercado muito restrito. Então, assim, porém,
a gente entende que, assim, talvez não no crescimento de todos eles, como, por exemplo, o de aquarismo, como, por exemplo, o de pássaros, que a gente já enxerga que é um mercado que no Brasil está caindo, na verdade, não está crescendo. As pessoas que criavam pássaros, né, vamos dizer assim, elas já estão de idade, já, na verdade, né? Então, assim, eles não renovaram esse ideal, né, com a geração nova. Então, a gente aposta principalmente em gatos e roedores. A gente acha que essa é uma tendência que veio para ficar. Outra tendência que a gente acha é que cada vez mais o consumidor vai querer um produto personalizado, né? Que seja mais clean, né? A gente está preparando aí uma mudança nos nossos pantones, inclusive, né? Porque o mercado de acessório plástico, ele se assemelhava muito ao mercado de brinquedo, né? Ele ficava com cores muito fortes, vermelho, Ferrari, azul, marinho, e a gente começou a dar uma mudada nisso, tentando tornar o produto mais como um móvel dentro da casa ali, que ele se misture no ambiente e não fique tão destacado no meio da sala, por exemplo, todo organizado, e você ter um comedor vermelho, né? Não, a gente está tentando trazer um ideal diferente aí. Obviamente, isso exige, né, vamos dizer assim, uma mudança radical nas cores, porque o mercado consome tradicionalmente essas cores, mas nós identificamos que o consumidor começou a procurar, uma boa parte deles começou a procurar algo que seja um pouco mais sofisticado, mais clean também. Acho que uma das tendências do mercado também, inevitavelmente, a empresa tem que assumir esse papel de controlar o e-commerce. Não tem jeito. Entendeu? Então ela vai ter que fazer lá um sistema de árvore, vai ter que cadastrar seus revendedores abaixo dela e organizar, porque assim, do mesmo jeito que hoje o mercado eletrônico ajudou a gente a crescer muito, ele também causa muitos problemas, né? Porque os marketplaces vão lá e motivam você a baixar os preços com ações promocionais momentâneas ou com até multas, né, se você não tirar o produto lá em determinada época. É uma bagunça, né, Alicante? Fica complicado. Oh, meu Deus. Hoje o canal B2B é um dos maiores estratégicos para a consolidação da marca, né? Qual a importância que o representante comercial, Alicante, tem no desenvolvimento da Durapets no mercado nacional? Sim. Hoje nós, da Durapets, enxergamos que, assim, tudo que a gente faz de melhor é produzir. Então a gente vai lá, produz o item, a durabilidade, qualidade, e a gente conta com uma parceria, que é a força do distribuidor. A rede distribuidora nossa é muito forte. Hoje são mais de 496 clientes ativos, né? E isso daí, assim, faz com que a gente tenha uma cobertura no cenário nacional muito rápida. Então a gente entende que, assim, o nosso representante comercial, ele faz o elo da empresa, né, diretamente com o nosso primeiro cliente, né, que seria o cliente distribuidor. Mas a gente não para aí. A gente entende que o nosso representante, ele tem que ter um papel de formação, né, do representante, do vendedor, do distribuidor. Porque ele sim vai ser a nossa extensão de fábrica e conseguir chegar lá no varejo, sentir as dores do varejo, conhecer as demandas necessárias que a gente tenha que adquirir ali para realmente ter sucesso no negócio. Então nós estamos desenvolvendo os nossos representantes diretos para que eles consigam sempre promover esses treinamentos com equipes, se envolver com as equipes de distribuidores cada vez mais, para criar um elo assim bem sólido entre as duas cadeias e formar realmente uma corrente que nos permita chegar até o consumidor final. Show! O mercado pet hoje, assim como todos os demais que abriu para o mundo, né? As fronteiras foram expandidas e hoje diversos países já receberam seus produtos. Como vocês enxergam essas relações comerciais internacionais e o que elas agregam para a empresa e a sua marca, Lican?
Hoje a Durapets, ela tem tentado participar de algumas feiras fora do país, né? Principalmente as principais, né? De Las Vegas, da Alemanha também, Nuremberg, né? Então, assim, acreditamos que não só pela possibilidade de venda, de negócios, obviamente, mas para você estar antenado daquilo que está acontecendo lá fora, né? Você consegue ter uma troca ali cultural muito boa e até assimilar algumas diretrizes que eles que estão em alguns mercados mais consolidados, principalmente o americano, o europeu ali, eles podem trazer algumas novidades que inevitavelmente vai chegar para a gente daqui a alguns anos. Então a gente tem procurado participar. Hoje a nossa venda de internacional ela ainda eu digo que ela ainda é pequena, né? Mas o interessante é que pouco a pouco a gente vem pontuando. A gente sempre vem abrindo novos clientes. E isso daí, principalmente no cenário aqui da América, né? Isso faz com que a empresa ela comece a ter um braço fora, né? E possa sentir de perto as diferenças de mercado. É óbvio que, com o tempo, nós vamos ter que alçar novos voos, né? O mercado asiático, o mercado europeu, mas talvez, assim, o mais fácil para nós hoje seria o mercado americano, de uma forma geral, né? O latino-americano, o sul-americano e o norte-americano. Show! A comunicação de vocês tem um apelo emocional e sempre busca envolver a relação sentimental do tutor com o pet. Como a identidade visual e o marketing digital têm ajudado a fortalecer a comunicação com o público consumidor da Durapets? Historicamente, assim, o marketing da Durapets, até o momento, vamos dizer assim, ele era muito voltado para ajudar o nosso distribuidor a vender os produtos para o lojista. Então, todas as comunicações, os filmes, as postagens eram feitas normalmente para atender a demanda de informações que o lojista gostaria de ter para comprar o produto, né? Isso daí, assim, foi algo que a gente notou e até foi comentado por alguns dos nossos parceiros, e a gente começou a tentar mudar isso. Hoje, a gente tenta fazer com que a nossa comunicação atinja o consumidor final, né? E leve para ele não só todos os valores que a gente deseja transmitir, mas o conceito ali de que sim, a gente realmente tem feito algo assim, com muito carinho para que ele transmita conforto, segurança, qualidade para o seu animalzinho ali e realmente tenha confiança de consumir nossos produtos. É óbvio que, assim, dentro disso vai um valor intrínseco, né? De que a Durapets, assim, talvez como principal valor ali do Reni, ali, assim, ele sempre teve esse amor, esse carinho, assim, por pets. Aqui até na própria fábrica aqui, você vai, nas visitas que você venha fazer aqui, você vai encontrar vários animais, né? Como o mascote do, né? A gente tem, né? Os gatos, né? Que estão lá na salinha lá do financeiro, tem todo o equiparato deles lá. Então, assim, ele gosta muito disso, ele tem amor por esses animais e, assim, eu acho que é isso que é interessante dele sempre tentar transmitir agora através de conceitos visuais ali de vídeos ou postagens, que seja algo mais humano, que seja algo mais descontraído, uma brincadeira, porque eu acho que a vida tá séria demais já, né? A gente tá precisando um pouco de alegria. Exatamente. Enquanto isso, pessoal, acompanha lá, vai lá no Instagram, @Durapets, no final S, Durapets, né? Isso aí. Vê o quanto a página é linda. Alican, que conselhos assim você daria para quem está pensando em investir no mercado pet e pensando em construir algo grandioso e consolidado como a marca Durapets? Acho que quando a gente pensa assim em criar algo, né, para o mercado, ou seja, qualquer mercado, né, a primeira ideia que a gente faz é sempre se espelhar naqueles que tiveram sucesso no passado. E eu digo que assim, o nosso mercado ele é muito dinâmico. Então, assim, talvez você usar a receita daquilo que já deu certo no passado para garantir seu sucesso no futuro não seja a melhor ideia. Talvez a autenticidade seja algo que realmente seja o diferencial, né? Então, assim,
eu diria que alguns fatores estão sendo primordiais para alguns empresários terem sucesso e outros não. Primeiro, você transmitir um ideal de sustentabilidade, de natureza, de preocupação com o meio ambiente, isso é legal, entendeu? Isso está sendo bem interessante, bem recebido pelos consumidores, né? Sim. Outro ideal é, assim, você criar ambientes harmoniosos, né, onde realmente a pessoa se sinta em paz para fazer um movimento ou passar por uma experiência de compra que seja algo agradável, né? Penso também que, assim, algo no futuro que possa ser muito diferencial, se você procurar sempre escutar um pouco mais o que o consumidor quer, porque ele quer algo personalizado. Normalmente, as fábricas, obviamente, elas têm que fazer algo padronizado, né? Só que nós temos percebido é que, assim, dentro desse universo de padronização, existem um conceito de lojas que foi criado pelas grandes redes. Essa que é a verdade. Eles se espelharam lá fora, trouxeram para o país, e esse universo ele é muito parecido, assim, de loja para loja. Assim, as grandes redes de autosserviço, elas são muito frias, eu acho, né? Então, às vezes, você investir, às vezes, num ambiente mais aconchegante, de maior proximidade, né, onde haja maior troca de informação, onde você tenha realmente alguém ali agradável, né, vamos dizer assim, de uma forma agradável, não muito intrometida, mas você conseguir realmente dar um suporte para o consumidor, eu acho que seria um ponto estratégico interessante. E, principalmente, assim, estar antenado nas ferramentas de AI, né, porque elas vão te otimizar muito a questão de informação e vão te ajudar a ter uma direção estratégica de tomada de decisões, né? Mas também, assim, não perder esse conceito de que, obviamente, tudo com o cenário eletrônico cada vez mais sofisticado vai ficar mais rápido, né? Sim. Só que esse ativo, né, vamos dizer assim, o tempo, ele é muito escasso, né? Então você tem que mensurar entre agradar aquele cara que não quer perder tempo, mas também fazer com que ele tenha uma experiência dentro da sua loja, né? Dentro do seu negócio, dentro do seu marketplace, né? Não pode ser algo tão rápido assim para que ele passe desapercebido de tudo aquilo que você fez e construiu em volta ali. Eu penso isso. Sim, dicas incríveis e pontuais. E para encerrar, porque nós ficaríamos horas aqui conversando, Alican, existe algum valor ou princípio que você, assim, particularmente acredita ser inegociável no mundo dos negócios? Eu levo para mim 3 pensamentos, assim, sabe? O primeiro deles é assim: tudo tem um preço na vida, mas nem tudo está à venda. Então, assim, a minha credibilidade, a minha lealdade, a minha sinceridade, a minha transparência, ela não está à venda. Isso daí eu acho que, assim, meu pai dizia para mim que, assim, você deixa um rastro na vida. Às vezes, você vai fazendo coisas que vão se acumulando de forma negativa e você deixa um rastro muito negativo. E aí, quando as pessoas falarem no seu nome, elas só vão lembrar daquilo que está errado, né? Outro pensamento que eu tenho é que, assim, a vida é curta demais para ser pequena. É uma frase de um cara chamado Benjamin de Israel. Ele foi primeiro-ministro da Rainha Vitória, na Inglaterra. E ele pregava que, dentro dessa vida maluca que a gente vive, né, ela tem que ter um objetivo maior, né? Ela tem que deixar um legado, né? E você só deixa legado quando você permanece. Aí as pessoas falam assim, mas poxa, mas você vai morrer, né? Você vai passar, você vai deixar de existir. E aí tá muito ligado com o terceiro pensamento. É impossível você ser insubstituível. Todo mundo é substituível. Então trabalhe para ser inesquecível. Porque você sendo inesquecível, você vai ser importado para dentro, né? Para dentro do coração, para dentro da mente das pessoas.
Isso vai fazer com que você permaneça na memória daqueles que você ajudou, daqueles que você conviveu, daqueles que você amou, daqueles que te amaram, né? Só dessa forma que você permanece. Show! Ai, que palavras maravilhosas. Vou levar para o coração. Considerações finais, Alican. Deixa aí registrado para gente as suas redes sociais, as redes sociais da Durapets, para que todos possam seguir, prestigiar, compartilhar. As redes sociais da Durapets, tanto o YouTube como o canal do Instagram, é @Durapets. E a minha, no caso, é @AlicanJR. Oh, maravilha. Muito obrigada, Alican, por ter, assim, proporcionado essa entrevista maravilhosa, por ter compartilhado conosco a sua história, e pelo seu tempo, que é precioso, né? A gente queria muito que a Durapets estivesse aqui no nosso canal. Hoje estamos aí completando 70 entrevistas, e foi um prazer inenarrável, assim, ouvi-lo e saber um pouquinho da sua história. Foi um prazer imenso, viu? Muito obrigado pela oportunidade, Patrícia. Me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. E é um prazer para mim sempre ter esse bate-papo aqui. Acho que é uma troca, na verdade, né? E a gente, da mesma forma que a gente se expõe, mas eu sempre digo que assim, né? Você não trabalha só para você, né? Você trabalha para muitas pessoas que se espelham em você. Então, o nosso compromisso, vamos dizer assim, é com essa ética, com essa moral, né, vamos dizer assim, para que ela possa realmente motivar outras pessoas a crescerem também. Com certeza, com certeza. E eu convido você aí para a entrevista da próxima semana, aqui como essa especial com o Alican. Alican, o nosso muito obrigada novamente pelo seu tempo precioso, a gente não cansa de falar, um prazer e te esperamos aí para uma próxima entrevista, se Deus quiser, né? Com certeza, será um prazer. Muito obrigado mesmo por tudo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.